tarde a todos e bem-vindos a mais um closing aqui da BMC. Eu sou Carlo Cauti e hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Estamos ao vivo, como todas as tardes, a partir das 4 horas, vamos até às 6 da tarde para comentar junto com vocês as principais notícias do dia, os últimos movimentos da bolsas do Brasil e do mundo, além de ter entrevistas com os melhores especialistas do mercado. E eu já quero começar deixando aqui uma ótima tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho para ficar sempre ligados em tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro. Bom, gente, antes de começar com o nosso giro das notícias e para ver como estão as bolsas nesse momento, eu queria dar a boa tarde para o nosso comentarista, de hoje. Vamos comentar as notícias desta quinta-feira com o nosso David Martins, o consultor de investimentos da Sara Invest, que vai estar conosco aqui no Closing. Muito boa tarde, David, é um prazer tê-lo conosco. Olá, Carlo, uma boa tarde a todos que nos acompanham. Mais um prazer estar aqui participando e comentando um pouquinho do nosso mercado. É isso aí, vamos que temos muitas coisas para comentar juntos, iniciando então com o nosso giro das bolsas no Profit da Neológica. Vocês estão vendo atrás de mim, dia mais verdinho hoje, dias de glória para o Ibovespa que volta a ter um resultado mais positivo após um começo de semana bastante complicado. Hoje o volume de negociação está por volta de 13 bilhões de reais, 13,4 bilhões de reais, um pouco superior àquilo que era ontem. O Ibovespa nesse momento está em alta de 0,33%. A melhor ação do dia é a 3R Petróleo, alta de 9,78%, resultado positivo após a divulgação dos números do primeiro trimestre desse ano por parte da petroleira, a 3R Petróleo. Temos também a segunda melhor ação do dia, que é a MRV, alta de 7,52%, e a Localweb, alta de 4,30% para a Localweb. Por outro lado, a pior ação do dia é a Petz, baixa de 4,87%, Grupo Pão de Açúcar perde 4,37% e a Sabesp cai 3,84%. Vamos entender melhor o que está acontecendo com essas ações, porque, por exemplo, no caso da Petz, vamos comentar juntos, teve um documento, um relatório que foi divulgado pelo JP Morgan, que rebaixou a indicação para a ação da Petz, e isso acabou impactando no papel, e hoje é o pior do dia. Dólar, por sua vez, que nesta quinta-feira o câmbio do dólar cai 1,60%, o dólar abaixo de R$ 5,00, 4,98, R$ 4,98. O Bitcoin sobe forte, 3,67%, está aos 147.323 pontos. E FIX sobe também 0,37%, 2.828. Queria só salientar que a Vale sobe 1,01%, R$ 70,98, isso após a divulgação dos seus resultados na noite de ontem, e vamos falar dos resultados da Vale também ao longo do dia, mas hoje aparentemente a ação da Vale, da mineradora, está em forte alta, até porque o minério de ferro lá em Dalian está em forte alta, fechou em forte alta, 2,64% a cotação do minério de ferro em Dalian para setembro, falando sempre de futuro de minério de ferro, com vencimento em setembro de 2023, e o petróleo sobe 0,66%, o Brent, que é a referência aqui para o Brasil, 78 dólares e 23 centavos. Bom, vamos então com a primeira notícia desta quinta-feira e vamos já comentar com o nosso David, porque a 3R, a 3R Petroleum, que é a melhor ação do dia de hoje, divulgou os seus resultados antes da abertura do mercado, lucro líquido de 16,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023. A 3R conseguiu então reverter o prejuízo de 335,2 milhões de reais que tinha registrado no mesmo período de 2022. Com isso, o resultado do primeiro trimestre da 3R ficou positivo, mas ficou abaixo das projeções do mercado
mercado que esperavam 52,2 milhões de reais de lucro que foi então de 11 milhões de reais. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o famoso EBITDA, né, que a gente sempre vê nos balanços, ficou em 155,6 milhões de reais no trimestre, o EBITDA ajustado da 3R Petróleo, que teve uma queda então de 21,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Receita líquida da 3R, 573,7 milhões de reais no trimestre, alta de 52,9% na base atual, na base anual. A margem EBITDA foi para 27,1%, mais ou menos o mesmo valor mesma porcentagem do primeiro trimestre de 2022. Agora, segundo a administração da 3R Petróleo, esses números refletem, primeiro ponto, um trimestre integral de operação do polo de Papa-Terra, além disso, a renegociação de novos contratos de óleo e uma nova modalidade de contrato de gás no cluster do Recôncavo, firmando melhores condições, né, comerciais que começarão desde março e parcialmente compensando o efeito do petróleo Brent, que foi mais baixo, né, teve uma queda de 8,6% a cotação do Brent no trimestre. Além disso, o câmbio do dólar, o câmbio médio no trimestre ficou depreciado de 1,1% e isso acabou afetando o resultado negativo, o resultado líquido da empresa, que foi negativo em 18,2 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, uma redução de 95,8% ante as perdas financeiras do mesmo período do ano passado. Bom, com isso, as ações da 3R Petróleo são as melhores do dia, o mercado animou, alta de 9,93%. Então, David, o que a gente pode falar, o que podemos comentar sobre o resultado dessa petroleira particular, né, que faz concorrência com outras, como por exemplo a PetroRio, né, a PetroRecôncavo, não faz concorrência com a Petrobras porque a Petrobras tem outra dimensão, é outro patamar, mas é uma petroleira interessante, né, uma empresa bastante interessante para o mercado. O que podemos destacar desses números positivos do primeiro trimestre do ano da 3R? Carlos, quando a gente vai analisar os resultados de 3R, eles de certa forma vieram em linha com aquilo que era esperado pelo mercado, né? Recentemente o papel ele acabou sendo penalizado até com o follow-on que está em processo, então as ações tiveram uma queda relevante porque um follow-on com um valor bem menor do que estava sendo cotado as ações, então a R$ 24,45 será o preço ali no follow-on, sendo que as ações estavam acima de R$ 30, então o mercado penalizou bastante, principalmente também depois quando nós tivemos alguns pontos relacionados à governança, né? Pessoas do conselho operando opções, então de certa forma suspeita de informação privilegiada, tudo isso que vai ser averiguado aí pela CVM. Então o papel, quando a gente tinha esses dados, estava com um risco até elevado, enfim, em termos de operar ali, de você ter uma posição, o que poderia acontecer, né, nos próximos dias, mas com o resultado em linha, e até engraçado quando eu li um relatório do BTG, eu estou até aqui com esse relatório, quando nenhuma notícia é boa notícia, quando não há nenhuma notícia assim diferente é uma boa notícia. O que isso quer dizer? O resultado vem em linha, mas como não teve nada que prejudicasse essa demonstração de resultados, o papel reagiu de forma bem positiva, sendo a maior alta, tendo mais de 10%, né, de alta no dia de hoje. Então, quando a gente vai analisar até mesmo qual que é o alvo, o target, para muitas casas ali de análise, né, muitos research, a gente está falando de quase 200% de upside. Principalmente, se a gente também for analisar mais um ponto que eu acho que é extremamente relevante, Potiguar. Potiguar, o mercado aguarda aí, de certa forma, com uma ansiedade, né, a saída desse poço, que pode sim destravar valor e ter um crescimento na produção ali da 3R, que pode ir dando aí uma alta ainda mais expressiva, tá? Então acho que é um papel para ficar de olho, quando você bem trouxe, principalmente quando a gente fala de Petrobras, comparado com as juniors, né? Nem se compara, porque assim são bem menores, quando a gente vai analisar 3R, quando a gente vai analisar Prio, mas é uma empresa relevante, é uma empresa que está no nosso Ibovespa, hoje com uma alta bem significativa, e acredito que esse ano vai ter um resultado bem forte e tende sim a continuar indo muito bem.
Quando a gente até vai falar com relação à análise de carteira de clientes, né? O que a gente sempre traz muitas vezes? Prio é uma empresa que já tem uma qualidade na operação, já entregou, já demonstra isso. Então o Prio, de certa forma, é um case mais conservador. 3R ainda tem muito a provar. Mas só que, em consequência disso, ele também traz um risco adicional e traz um upside maior em termos de valor de tela e alvo. Então, acho que dá tanto quem busca mais conservadorismo, uma Prio, quem busca um ativo mais arriscado, mas com maior potencial de retorno, 3R, faz sentido. Perfeito, perfeito. Agora, vamos falar de outra empresa que também é uma das queridinhas do mercado brasileiro, mas que hoje está, por outro lado, entre as piores, aliás, é a pior nesse momento, a ação do Ibovespa. Falamos da Petz, porque analistas do JP Morgan rebaixaram nesta quinta-feira a recomendação para as ações da Petz. A Petz, que lembramos, é uma gigante do mercado de animais domésticos, é uma empresa que é uma grande varejista do mercado de animais domésticos, faz concorrência, por exemplo, com outras gigantes como a Cobasi, entre outras, tem grandes lojas em várias cidades do Brasil e fez o IPO há poucos anos atrás. Era uma das esperanças, das grandes esperanças dos investidores brasileiros para ganhar rapidamente uma valorização na base de um mercado que não para de crescer. Lembrando que muita gente, existem pesquisas que mostram como muitas pessoas gastam mais com animais domésticos do que com filhos, porque não fazem mais filhos, mas agora o JP Morgan rebaixou a recomendação para as ações da Petz de overweight para neutra, Isso por causa do cenário macroeconômico, segundo o JP Morgan, e por uma competição mais acirrada no setor de produtos e serviços para animais de estimação. Agora, o Banco Norte-Americano também cortou o preço-alvo da ação de R$13 para R$7,50, um patamar que sugere um potencial de alta, por sinal, de cerca de 18% em relação ao fechamento do papel na última quarta-feira. E nesse momento, se a gente pegar a cotação da Petz, nesse momento a Petz está sofrendo muito mais e agora está cotada a R$6,05. Então, segundo o JP Morgan, o preço correto seria R$7,50. Agora, os analistas do JP Morgan escreveram que o ambiente macroeconômico muito mais difícil para o Brasil deve seguir impactando negativamente as categorias discricionárias, particularmente as vendas de produtos não alimentícios que têm margens mais altas, e também esses analistas apontaram que a Petz passou por um período de crescimento mais lento devido a um ritmo de expansão mais suave e maiores investimentos, e por isso, segundo o JP Morgan, há um baixo potencial de valorização da ação da Petz, também por causa do atual ambiente de juros altos, Além disso, a Petz está sofrendo com maior concorrência, isso por causa das novas lojas de rivais, especialmente na área de São Paulo, que lembramos continua sendo o principal mercado da empresa. David, o que você acha das ações da Petz? Petz que no momento do IPO, me lembro, tinha uma certa euforia por volta da Petz, teve também a história do fundador, uma história de superação do fundador da empresa, uma pessoa que teve dificuldade, mas conseguiu se reerguer e criou esse império do nada. Muitos investidores acreditaram, no IPO que, se não me engano, já no começo era bastante mais caro do que o mercado aceitou, tanto que não foi teve esse número estrondoso de investidores que entraram, mas ao mesmo tempo foi sim um sucesso o IPO da Petz. Qual que é a sua opinião sobre o papel e a empresa como um todo e o que esperar para os próximos meses da ação da Petz? Petz é uma empresa, como você bem trouxe, que considerada queridinha no mercado, Um setor bem interessante, quando a gente fala dos pets, que muitas famílias até hoje em dia não têm filhos e aí tem pet em casa e cuida muito bem, vai lá, compra os brinquedinhos, compra ração de boa qualidade. Então, assim, teve um crescimento, até mesmo a história de superação do empreendedor, Então, a gente gosta bastante. Mas ela acabou sendo penalizada no primeiro ponto através da alta dos juros, Juros acabou impactando o setor de varejo e Petz acabou entrando também na onda. Então, é uma empresa que é precificada de certa forma cara e não tem nenhum par hoje no mercado brasileiro. Então, assim, a gente não tem como comparar o valuation muitas vezes, Fica difícil assim, você ter uma métrica de comparação. E aí, quando o JP Morgan traz
uma mudança, né, na sua recomendação para neutro, temendo até a concorrência, a gente pode falar muito bem assim de Cobasi, que é uma empresa que em São Paulo já passou o número de lojas, se a gente for comparar com a Petz. Então hoje Cobasi tem mais lojas em São Paulo. Petz está com um plano mais nacional, né, em termos de abrangência, e Cobasi já acabou se tornando o maior player aqui no estado, na cidade de São Paulo, né? Então, assim, eu particularmente eu gosto muito do case, eu gosto muito do setor, mas a empresa, por ter sido precificada no valuation já esticado, acabou sendo negociado caro, com a alta dos juros, como até novamente o JP Morgan também trouxe essa questão que acabou penalizando o setor. E aí, com a entrada de concorrência, isso traz uma volatilidade maior para a empresa. Aí eu acho que assim, principalmente se acontecer o IPO de Cobasi, se nós tivermos duas empresas dentro do mesmo segmento, eu acho que vai ficar interessante para Petz também. Por quê? Porque você vai conseguir comparar as operações. Qual que é a operação melhor? Qual que é mais bem tocada? É a Petz ou é a Cobasi? Qual que tem a maior qualidade? Qual que tem uma melhor entrega? Qual que está mais descontado? Enfim, você pode ter diversas estratégias pensando numa carteira de investimentos. Então, assim, eu vejo que no momento, no curto prazo, o cenário ainda é bem desafiador, devido aos juros elevados, uma possível entrada aí de Cobasi fazendo um IPO no nosso mercado. Então, no curto prazo, pode ainda ter muita volatilidade, mas pensando para médio e longo prazo, eu gosto bastante do setor, eu gosto bastante da tese, e eu acho que isso vai ser interessante para a gente definir qual que é a empresa que a gente vai ter na carteira pensando nesse segmento. Eu acho que tem tudo para... Ou você vai, de fato, manter posição até aumentar a posição, ou você vai poder efetuar uma troca ali, se é a operação de Cobasi, caso concretize ali um IPO e seja na bolsa, faça mais sentido. Mas, assim, eu acho que sempre vai ter na carteira dos investidores, porque é um setor que eu acredito de muita expansão. Perfeito, perfeito. Agora, David, vamos também chamar o nosso convidado de hoje, né, o Henrique Vasconcelos, analista da Norte Research. Henrique, muito boa tarde e muito bem-vindo ao closing aqui da BMC. Obrigado, Carlo. É um prazer estar aqui para falar um pouco de resultados com vocês. Pois é, Henrique, a gente estava comentando aqui com o David os resultados da 3R Petróleo, falamos também da Petz nesse corte, né, da indicação que o JP Morgan deu hoje, a ação está sofrendo muito na Bolsa. Qual a sua visão sobre essas duas empresas, essas duas ações? O que a Nord indica para a 3R Petróleo e também para a Petz? Olha, a gente tem um acompanhamento bem próximo de ambas as empresas. A 3R a gente enxerga com muito bons olhos. É uma empresa aí que tem um portfólio contratado de crescimento bastante robusto, né, de novos campos, né, principalmente com a conclusão de Potiguar vindo aí para o final de maio. Eles têm uma deficiência, e acho que é um problema de empresas mais novas, né, uma empresa de 2014, então ainda... digamos, é jovem, né? Apenas 9 anos de vida, é operacional. E acho que isso é com o tempo que se acerta, a operação deles mesmo, mas é uma empresa aí com muito potencial de crescimento, com muitos ativos aí para trazer uma geração de caixa lá na frente muito positiva, porém eles estão devendo, né, em partes, tanto na governança aí por conta desse aumento de capital surpresa, quanto também na execução. Eles estão com um custo ainda muito alto na operação, principalmente aí desse novo campo que entrou agora no final do ano, Papa-Terra, que entrou aí com lifting cost de $30 o barril, mas acho que isso com o tempo eles vão reduzindo, devem fechar o ano com 23, mostrar que eles estão conseguindo executar melhor, e ao longo dos próximos anos pode ter tudo aí para ser uma ótima empresa aí para os investidores. Sobre Petz, eu pessoalmente não cubro muito o setor, mas eu estava ouvindo o comentário sobre Cobasi, é uma das minhas preocupações com a empresa também. Eu acho que é um setor aí bastante pulverizado, que deve passar aí por uma consolidação, e você tem duas empresas encabeçando esse movimento de consolidação, né? Você tem a Petz, por um lado, que é aberta ao mercado, e você tem a Cobasi, que tem aí um fundo de private equity por trás, né? Então, acredito que ambas as empresas aí devem estar brigando nos próximos anos por esse mercado.
Perfeito, perfeito. Agora, voltando então a falar um pouco de empresas do setor petrolífero, né? Que também estou vendo, tem bastante perguntas do nosso público, inclusive, gente, fiquem à vontade, nosso público, para fazer perguntas ou dúvidas que a gente vai fazer para os nossos, vamos repassar para os nossos convidados de hoje. Mas vamos falar então da Petrobras, né? Porque a Petrobras, vou pedir um comentário para vocês dois, porque a Petrobras vai pagar menos dividendos nesse ano e também, provavelmente, nos próximos anos, depois de um volume de dividendos que ela pagou, que foi superior ao total de todas as outras empresas listadas na Bolsa, isso em 2022, ou seja, a Petrobras pagou mais do que todas as outras empresas listadas na Bolsa, algo que não deveria se repetir neste ano, e isso vai acabar reduzindo o recebimento de proventos não apenas para os acionistas, mas também para a União, né? Além, claro, de reduzir o chamado rendimento de dividendos da empresa, o famoso dividend yield, né, como se fala em inglês, que é a relação entre o montante distribuído e o preço, né, das ações. Agora, em 2022, a Petrobras distribuiu 194,6 bilhões de reais em dividendos, né? O restante da B3 distribuiu 192,4 bilhões. A Vale ficou em segundo lugar, para a gente ter uma ideia. A Vale distribuiu apenas 34,1 bilhões de reais, né? Agora, o que vocês acham desse pagamento de proventos da Petrobras para este ano? Já temos sinais que vindo do governo federal, do novo presidente da estatal, alguns diretores também já falaram isso, né? O ano passado a gente teve preços do petróleo mais altos, que também permitiram o maior pagamento de dividendos, né? O barril ficou acima de $100 por um tempo razoável. Esse ano o barril já está mais baixo, por volta de $88 o barril, e ao mesmo tempo o governo quer criar um fundo de reserva para a Petrobras. O que a esperar, né? Porque a Petrobras é uma das empresas que tem mais acionistas, pessoas físicas no Brasil. O que esperar da petroleira estatal neste ano e nos próximos anos? David e depois o nosso Henrique. Bem, vamos lá. Petrobras é uma empresa, se a gente for analisar os últimos anos, esse caminhão de dividendos que acabou distribuindo, né, vinha entregando excelentes resultados. Então, assim, com excelentes resultados, um dividendos robusto aí para os seus acionistas. E esse valor, até quando a gente vai analisar os acionistas, o governo é o maior acionista de Petrobras. Então, esse valor acabava retomando ali para o governo também. E aí, quando a gente vê, principalmente na campanha, quando a gente teve Bolsonaro, Lula, política voltada ali a estatais ou privatização. A gente sabe que o governo do PT é um governo que gosta muito bem de utilizar ali as empresas públicas, né? Então, a gente vê também que desde a escolha do Prats na presidência, totalmente alinhado ao governo, e isso já era criticado de maneira muito veemente pelos políticos ali do PT com relação a esse dividendo distribuído. Lembrando que assim, quando a gente tem um lucro, a empresa precisa ou investir, desenvolver novos projetos, ou distribuir aos seus acionistas, né? Vai fazer o que com aquele lucro? Então, como é uma empresa muito robusta, muito gigante, e assim, um valor muito alto, lucros, recordes, ela acabava distribuindo um percentual também bem elevado. Porém, agora com essa mudança na política de dividendos, isso já era um risco que o papel tinha, era o chamado risco político atrelado ao papel, que aí agora vem se concretizando. Eu só espero, e aí sim é uma esperança, né, que ela não seja usada novamente aí para escândalos de corrupção que nós já vimos anteriormente, principalmente com mudanças ali de leis estatais. Então espero que não tenha nenhuma influência política nesse ponto, para que a gente não utilize a empresa como cabide de empregos e voltar daquilo que ela já foi lá atrás, onde não se tornou atrativa para nenhum investidor praticamente, né? Porque se a gente for analisar esses últimos anos, foi uma empresa muito bem tocada, uma empresa tendo lucros recordes, distribuição de dividendos recordes, que é bom para o país, de certa forma, e para os investidores de maneira geral. Perfeito, obrigado, David. Agora, então, a opinião do Henrique e depois a gente vai para um rápido intervalo. Henrique, o que você achou, então, desta possibilidade da Petrobras pagar menos dividendos? O que esperar da empresa e do papel ao longo desse ano? Olha, eu acho que faz total sentido a empresa pagar menos dividendos, levando em consideração o maior acionista que tem nela hoje, né? E a visão de investimento que essas pessoas têm. Faz parte do processo democrático, né? A gente escolheu como um país
que a direção que o país seguiria seria essa. Então, assim, uma empresa grande, né, a maior empresa do Brasil, ter uma função social, como eles dizem, né, faz total sentido disso acontecer, acho que já era esperado. A respeito dos dividendos, podem ser distribuídos ainda, né, porque ainda o petróleo está num patamar elevado, se a gente levar em consideração os níveis históricos, ali por acima de 80, continua sendo um preço bastante atrativo. Mas acho que o grande risco, né, tá na questão da política de preços que eles forem implementar daqui para frente, né? Então, assim, se eles falarem a gente vai distribuir menos dividendos para investir numa refinaria aqui, uma refinaria ali, beleza, assim, putz, você vai atrapalhar o fluxo de caixa, vai aumentar os investimentos, né, o CAPEX. Ainda assim, o papel negocia 3 vezes lucro, tá barato. O problema é se eles mudarem a política de preço, né? Que aí o lucro, ao invés de ser 1, pode ser 0,2, né? Então, aí que está o risco. E aí a gente não tem muita visibilidade do norte, né? A gente não sabe como que vai ser essa condução aí para os próximos anos da empresa. Então, acabo não querendo correr esse risco, pelo menos como investidor. Perfeito, perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer com a Petrobras e com os papéis da empresa nesse momento. Vamos dar uma olhada rápida como que a empresa está se comportando. A Petrobras, a ação ordinária da Petrobras, no momento cai 2,49% e a ação preferencial 2,21%. Então, evidentemente, o mercado não está gostando disso e vamos daqui a pouco voltar a falar também sobre a Assembleia Geral da Petrobras, que vai se reunir. Já começou a reunião, então vamos comentar o que esta Assembleia poderia decidir e o que poderia mudar na direção da empresa. Mas rápido intervalo agora, 2 minutinhos, voltamos já. Não saia daí porque tem mais informações sobre o mercado chegando aqui no Closing. Te vejo daqui a pouquinho. PMC News, informação que gera valor.
E de volta para o nosso closing desta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. Muito boa tarde para você que está se sintonizando nesse momento. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal e também ative o sininho para ficar sempre ligado em tudo aquilo que movimenta o mercado financeiro. Bom, vamos dar uma olhada rápida ao mercado. Daqui a pouquinho a bolsa vai fechar nesse momento 16 horas e 36 minutos e 50 segundos, mais 25 minutinhos, né, de pregão. A melhor ação do dia desta quinta-feira se confirma a ação da 3R Petróleo, que sobe 9,89%, a MRV segunda melhor do dia 7,36% e o Grupo Soma 4,40% de alta. Dando uma olhada aqui no nosso Profit na Neológica, o melhor sistema para você que é trading. A gente está trader, a gente está vendo aqui os dados ao vivo e a cores, como vocês estão vendo atrás de mim. Dia bastante positivo para o Ibovespa, estão mais no verdinho as ações do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, poucas são as ações no vermelho. O volume de negociação está subindo, 14,77 bilhões de reais de negociação nesse momento. A pior ação do dia se confirma a Petz, a baixa de 4,72%, a segunda pior o Grupo Pão de Açúcar 3,91% e depois a Sabesp 3,63% de queda para a estatal do saneamento aqui de São Paulo. O Ibovespa como um todo sobe 0,30%, 102.619 pontos, dólar cai 1,50, R$ 4,98. O Bitcoin sobe forte, 4,45, 148.429 reais. E o IFIX sobe 0,32%, 2.826 pontos para o IFIX, índice dos fundos imobiliários, né? Vamos ver aqui se temos perguntas ou dúvidas para o nosso David ou também para o Henrique. Deixa eu ver aqui se temos perguntas ou dúvidas sobre empresas que falamos agora, senão a gente continua com as notícias que estão mexendo o mercado. Falamos de Petrobras. Eu queria só falar da Vale também com os senhores, porque a Vale reportou ontem à noite os resultados, né, gente? Vale que teve um lucro líquido de 1,83 bilhão de reais no primeiro trimestre, uma queda de 58,7% na comparação anual. No primeiro trimestre do ano passado, a mineradora tinha tido um lucro de 4,45 bilhões de dólares, né? A Vale dá o resultado em dólares, não em reais. O lucro, então, caiu 50,6%. Já o EBITDA, que lembramos, o lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização, caiu de 5,52 bilhões de dólares no ano passado para 2,92 bilhões de dólares nos primeiros 3 meses deste ano, baixa de 47%. Agora, segundo a Vale, esse resultado foi consequência principalmente dos menores preços realizados de finos de minério de ferro e de pelotas, das menores vendas, né, também de finos de minério de ferro e também dos maiores custos, né? Uma parte dessa situação já tinha sido divulgada na última semana no relatório, né, de produção e venda da Vale. Lembramos que a indústria da mineração está enfrentando pressões inflacionárias e também tem uma situação de redução da atividade econômica, não apenas no Brasil, mas no mundo, principalmente na China, que é o maior mercado, o principal mercado de exportação da Vale. Vamos lá, senhores. Henrique, começando com você. Henrique, qual é sua visão sobre a Vale? O que vocês estão indicando aí na Nord? E depois a gente passa com o David também, a opinião dele sobre a Vale. Então, Henrique, qual que é a sua opinião sobre a mineradora? Então, a Vale é uma empresa que a gente não indica aqui. A gente acha que é uma excelente empresa, porém, assim, acho que ela se aproveitou muito, né, do boom da China, e desde que teve o Covid, a China demorou muito mais tempo que os demais países no mundo para reabrir a economia. Essa reabertura chinesa está vindo aos poucos, só que a gente não acredita que vai ser
por meio da indústria de construção civil, né, que seria por onde a Vale teria ali um aumento de demanda. A gente acredita que a reabertura chinesa deve aí mobilizar mais a parte das pessoas, né, locomoção urbana, as pessoas na China voltando a se locomover, viajar pelo mundo, e a gente acha que o cavalo vencedor nessa reabertura seria o petróleo, né, e isso ao longo aí desse ano todo. Outro ponto que faz a gente não gostar tanto aí da Vale é que falta um pouco, né, o crescimento de volume dela não é tão relevante quando a gente olha o ano a ano, dá uma média ali entre 5% e 10% aí nos últimos 5 anos, e acaba que ela vira meio que um derivativo do preço do minério de ferro mesmo, né? Se você coloca o gráfico da Vale e do minério em dólar, um do lado do outro, você vai ver uma correlação muito grande, né? E já que ela está tão ligada à China, o preço do minério está muito ligado à China, e a gente não lê o cenário como muito forte para o minério de ferro ter ali uma alta relevante, a gente não acha que para o longo, médio prazo é um dos cavalos aí para se apostar, não. Perfeito. Obrigado, Henrique. Então, David, sua opinião sobre a Vale, você compactua a visão da Nord de que não é esse o momento para se apostar na Vale, ou acha que a mineradora ainda tem muito a oferecer para os seus acionistas? Pode, com relação a esse case, a gente está ali em conjunto, né, pensando na questão do petróleo, a gente também gosta muito dessa tese, a gente gosta também de PRIO, até mesmo a Nord também acompanha bastante o case, 3R que nós já comentamos, mas falando aí de mineração, a gente vê assim, que nesse preço de tela, né, acho que Vale está bem atrativo. Se a gente for analisar Vale, é uma empresa geradora de caixa, é uma empresa que entrega um retorno para os seus acionistas bem maior do seu custo de produção, então assim, o custo de oportunidade é bem interessante, né? Ela entrega um retorno maior com relação ao seu custo de oportunidade, então acho que isso é um ponto bem relevante a ser levado em consideração. É uma empresa pagadora de dividendos, é uma empresa que a gente considera muito boa em termos de execução, então assim, é uma empresa que nesse cenário ainda de muita incerteza, que faz sentido você ser sócio. Claro que tem toda uma dependência chinesa, ainda essa reabertura chinesa, todo esse mistério, todo esse debate que ainda existe, mas os estoques de minério de ferro são muito baixos lá, então a gente vê de certa forma que nos próximos meses aí Vale pode sim entregar excelentes resultados, um crescimento, consequentemente uma valorização das suas ações. Perfeito, perfeito. Agora, gente, tem perguntas aqui do nosso público, eu queria aproveitar a presença dos nossos convidados para pegar umas perguntas, iniciando sempre com o Henrique, depois passando para o David, depois vice-versa. Henrique, o que você está achando aí na Nord da Raízen? Tem gente aqui perguntando sobre Raízen e também, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, senão a gente começa... Raízen e Bradesco, né? Mas em geral tem gente perguntando Bradesco e Itaú. O que vocês estão achando? De um lado, de Raízen, nesse momento de situação também macroeconômica mais complexa, como é que está a visão de vocês sobre a empresa? E no setor financeiro, Bradesco, Itaú, bancos privados, qual que é a visão de vocês sobre essas duas empresas, esses dois bancos? Então, começando por Raízen, né? Também é uma empresa excelente, novamente, assim como a Vale, ela tem aí a geração de caixa dela, ela tem um leve crescimento de volume, mas a gente acha que é muito dependente ainda de commodity, né? E quando a empresa não tem ali uma perspectiva de ganho de volume relevante, como a gente tem aí a PetroRio, a PRIO, né, que eles mudaram de nome, a 3R também, que a gente comentou mais cedo, acaba que a gente fica muito sujeito ao risco da commodity. E aí, por filosofia, né, assim, pensando quais são as qualidades que a gente tem aqui que eu posso ter para uma análise, né? Eu não sou um especialista em prever o preço de commodities, eu acho que é um trabalho extremamente difícil, então fica muito assimetricamente negativo para mim tentar fazer esse case, então a gente acaba ficando de longe também. Obviamente que tem ali certos preços que acabam fazendo dela atrativa, mas ainda não atingiu esse preço na nossa visão. E agora a análise, né, a comparação dos dois bancos, essa é um debate que a gente vem tendo também aqui, e acho que é super rico, né, porque você tem um que sofreu um pouco mais recentemente por conta de resultados com aumento de
inadimplência, também teve a questão, né, do hedge, que o Bradesco acabou não fazendo, e o juros subindo, né, fez com que eles tivessem ali um resultado ruim nessa linha, mas caiu bastante, né, e assim, a questão é entender agora se essa mudança, né, de patamar de resultados é decorrente de uma sazonalidade ruim e que isso vai se reverter aí no médio prazo, ou se é alguma coisa mais estrutural e que a gente já deve ver nessa diferença entre o retorno de um Itaú, por exemplo, e de o retorno de um Bradesco, né, do ROE deles. E, então a gente gosta de Itaú aqui, é uma das ações que a gente recomenda na carteira de dividendos, pela excelência que o banco tem, né, e eles são... Assim, eles navegaram essa alta das fintechs de uma forma muito saudável, né? Eles praticamente trocaram a roda aí do carro com o carro andando. Eles fizeram aí diversas iniciativas para entrar com recursos tecnológicos, têm feito uma alocação de capital excelente, compraram a XP lá atrás e venderam a XP num ótimo momento. Eles compraram a Avenue agora que o brasileiro está cada vez mais ligado, né, em investimentos fora do país. Estão integrando a Avenue na corretora digital no Ion deles, então a gente vê com muito bons olhos a alocação de capital, as pessoas ali dentro do Itaú e o movimento que o banco vem fazendo aí nos últimos anos. Perfeito, perfeito. David, sua visão sobre Raizen e os bancos em geral, especificamente Itaú e Bradesco. O que vocês estão achando na Sara Invest dessas três empresas? Bem, Raizen, a gente vê uma qualidade, como até o Henrique mencionou, uma empresa muito boa, uma empresa geradora de caixa, uma potência também, mas assim, não sei se no curto prazo, principalmente a ação, assim, vai ter algum trigger para destravar valor, né? Então a gente até gosta que tem aquele pensamento mais voltado para o longo prazo, pode até fazer sentido dentro do portfólio, mas aquela pessoa que já é mais ansiosa e quer buscar alternativas que tem possibilidade de destravar valor no curto prazo, a gente já vê outras opções. Agora, já falando sobre Bradesco e Itaú, acho que assim, o nosso pensamento está bem próximo ali ao da Nord. A gente vê que Bradesco, assim, os resultados foram desastrosos, né? Tem muita coisa ainda a ser refeita. Quando a gente vai analisar o ROI, assim, abaixo do custo de oportunidade, né? Então, como que eu vou colocar um valor numa empresa, sendo que o retorno que ela me gera é menor do que uma taxa Selic? Então, assim, muito difícil. Agora, o Itaú é excelência. O Itaú, então, e assim, a gente vê muito no mercado o pessoal falar, tem que comprar Bradesco porque está barato, está sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial, está sendo assim, começa a trazer indicadores do mercado para fazer sentido aquela compra, mas nesse mercado ainda com muitos desafios pela frente, principalmente atrelado a ruídos políticos, juros ainda elevados. Então, a gente vê uma menor liquidez na bolsa. Nesse momento, acho que portfólios que têm empresas com maior qualidade se sobressaem a papéis mais arriscados, que pode sim, pensando no médio e longo prazo, apresentar um maior retorno, mas no curto prazo, um portfólio mais conservador é mais sadio. Então, Itaú, neste momento, faz total sentido, e não só nesse momento, né? Itaú é uma baita empresa que sempre vai entregar, pelo menos se a gente for analisar o histórico, que eles sempre entregam. Então, a gente gosta bastante e tem recomendação também. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, David. Então, eu queria agradecer muitíssimo o nosso primeiro convidado de hoje, o Henrique Vasconcelos, analista da Norte Research, com o qual conversamos sobre várias empresas e vários setores, sempre muito esclarecedor conversar contigo. Henrique, muito obrigado por sua participação e até a próxima. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, David. Obrigado, Henrique. Uma boa tarde. Até mais. Até mais. Bom, gente, então vamos continuando o nosso closing do mercado financeiro rápido. Giro aqui, 10 minutinhos, 11 minutinhos até o fechamento do mercado e já teremos mais um convidado especial. Dando uma olhada aqui no mercado como está nesse momento no nosso Profit da Neológica. Temos o Ibovespa continua em alta nesse momento. A melhor ação do dia se confirma a 3R Petróleo, alta de 10,51% nesse momento, MRV a segunda melhor do dia, 8,28% e Local Web 4,10% de alta. Por outro lado, o Profit da Neológica mostra aqui que a pior do dia continua sendo a Pets,
queda de 4,72%, o Grupo Pão de Açúcar 3,91% e a Sabesp cai 3,73%. Agora, o Ibovespa como um todo está subindo 0,44%, 102.763 pontos, o dólar continua caindo forte, menos 1,44%, R$ 4,98 o câmbio com a moeda americana. Bom, vamos chamar então o nosso segundo convidado de hoje, que além de ser um grande economista, um grande analista, é também um amigo, que é o professor Vicente Guimarães, da VG Research. Vamos ver se ele já está conosco. Aí sim, muito boa tarde, professor Vicente, é um prazer revê-lo e bem-vindo ao Closing aqui da BMC. Muito boa tarde, Carlos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, muito grande. E vamos lá falar sobre investimentos. Vamos lá, professor, porque tem muita coisa para falar. Então, antes de pedir o seu comentário, o comentário do nosso David aqui no estúdio, eu queria só lembrar que está acontecendo nessa quinta-feira a Assembleia Geral Ordinária da Petrobras. Muita expectativa do mercado, porque essa Assembleia vai definir os rumos da petroleira, né? Afinal, a chegada do novo governo, né, e do novo conselho, que foi indicado pelo novo governo Lula com o presidente da estatal, o senador Jean Paul Prates. A estatal vai ter um novo direcionamento, né, um direcionamento diferente em relação àquele que foi adotado nos últimos 7 anos. E entre as pautas que serão deliberadas estão as eleições dos membros e presidente do novo Conselho de Administração, também do Conselho Fiscal. E além disso, a proposta para a destinação do resultado do exercício de 2022 e a remuneração da diretoria executiva e de conselheiros. Mas eu queria só salientar alguns pontos e depois já peço sua opinião, professor, o que o senhor está achando desse momento da Petrobras, porque a Assembleia vai decidir sobre a reserva estatutária de dividendos junto ao balanço do quarto trimestre de 22, né, que a Petrobras tinha anunciado a distribuição de 35,7 bilhões de reais de dividendos, né, mas o Conselho quer criar essa reserva estatutária, mas tem que ser submetida à Assembleia dos Acionistas, né? Outro ponto também é a política de preços, né? Porque antes mesmo de assumir a presidência da República, Lula tinha declarado que queria mudar a política de preços da Petrobras. Atualmente tem a política de paridade de importação, né? Ou seja, os preços lá fora são os mesmos preços que temos aqui no Brasil. O presidente da Petrobras, o indicado Jean Paul Prats, também já fez críticas à atual política de preços e disse que a paridade de importação não é algo positivo, né, porque garante apenas a concorrência. Então, temos, primeiro ponto é a questão da reserva, segundo ponto é da política de preço, terceiro ponto é a venda de ativos, né, que no início de março o Ministério de Minas e Energia já tinha ventilado a possível suspensão de vendas de ativos da Petrobras, venda que já tinha começado há muito tempo atrás para pagar as dívidas, porque a Petrobras foi entregue pelos governos do PT como a empresa mais endividada do mundo e as gestões anteriores estavam vendendo ativos para pagar essas dívidas. E por último, o plano de transição energética, porque a Petrobras também tem esse plano estratégico para apontar para investimentos em energias alternativas, né? Então, tudo isso, muita coisa, né, professor? Qual a sua visão sobre a Petrobras nesse momento, considerando que o mercado, evidentemente, não está gostando nada disso, está caindo a ação quase 3% nessa quinta-feira. Qual que é a sua opinião sobre a empresa, professor? Eu acho que a Petrobras é um caso muito interessante, né? Porque, por ser uma estatal, ela está sempre exposta a essa questão do risco político, né? E por isso mesmo é uma empresa que costuma ter essa grande volatilidade de preços, essa grande volatilidade de até políticas, né, de administração, de formas de gestão da empresa. E realmente eu vejo ela nos próximos anos, né, continuar essa tendência dessa gestão atual, é que ela vai sofrer um pouco, principalmente no mercado, em relação aos preços de mercado. Então, quem tem ações da Petrobras, uma perspectiva de curto prazo, né, tem que ser um pouco mais cauteloso ou um pouco mais disciplinado para entender que essas ações, numa perspectiva de mais longo prazo, aí eu estou dizendo, né, tá, Carlos?
10 anos, 20 anos, eu acredito que é uma empresa que tem grande potencial e está com preço muito barato hoje, pelo potencial que ela demonstrou, inclusive, no ano passado, né, de geração de caixa, geração de dividendos, inclusive. Então, é uma empresa que, quando for, né, quando chegar o momento dela ser bem administrada, ela pode entregar resultados muito sólidos para o investidor. A gente não sabe o que vai acontecer nessa reunião que você citou aí, né? Mas o que deve sair dali é a consolidação dessa visão estrutural do novo governo para a companhia. Mas quando eu particularmente faço o investimento, eu sempre tento entender o que vai acontecer, não agora, mas eu tento entender o que vai acontecer na empresa daqui a 10, 15, 20 anos. E isso é o que norteia o meu investimento. Perfeito, perfeito, professor. David, sua opinião sobre essa reunião do Conselho da Petrobras, né, David? A gente está aqui analisando essa primeira grande reunião do Conselho após a nova gestão do presidente Lula e também do novo presidente da Petrobras. Qual que é a sua opinião sobre esses pontos que a Petrobras vai analisar, especialmente dividendos, essa possível reserva extraordinária, mas também política de preços, que é aquilo que está amedrontando mais o mercado? Qual que é a sua visão? Primeiramente, uma boa tarde, professor Vicente, prazer estar contigo aqui. E a minha linha de raciocínio vem muito próximo ao que o professor mencionou. A Petrobras, por ser uma estatal, tem um risco político. Então, a gente já, desde o ano passado, vinha alertando os clientes sobre esse risco político e a volatilidade que o papel deveria sofrer. E quando a gente fala dentro do setor, existem as júniors, como nós já comentamos, principalmente sobre 3R, hoje a maior alta do Ibovespa, que são alternativas dentro do segmento, tá? É claro que não se compara o tamanho, né? Petrobras é a maior empresa do Brasil, uma gigante que entregou resultados absurdos aí nos últimos anos, mas que se dando continuidade a pelo menos tudo aquilo que foi comentado e muitas vezes trazido ali pelos executivos do partido, né, dos trabalhadores e de certa forma pelo governo, com críticas à política de preço, isso tudo traz, eu vejo mais receio dos investidores para deixar o seu dinheiro aplicado numa empresa que até o Henrique mencionou que tem o lado social, né, que o governo gosta tanto de falar, mas acho que assim, o principal ponto de uma empresa é ser bem administrada e ter lucro, né? Trazer lucro, que como consequência do lucro você vai ter dividendos, você consegue tocar novos projetos, e aí o lucro está muito atrelado à política de preço. Então, pensar em questões de mudanças ali, que podem ser benéficas, de certa forma, para a população, mas que não tragam resultados interessantes para a companhia, será que essa conta fecha? Eu sempre fico com muitas dúvidas, com muito receio. Então, para quem pensa em se expor no setor, a recomendação são outras opções, como já foi dito, além da 3R, temos PRIO, que tem uma excelente execução, e eu vejo que faz mais sentido, principalmente quem quer ver no curto prazo uma possibilidade de maior valorização do patrimônio. Agora, pensando assim no longo prazo, novamente, por mais que esteja bem descontada a Petrobras, de acordo com o potencial que ela tem, será que não vai ficar mais descontada ainda? Então, no momento, eu prefiro ficar de fora e buscar outras alternativas. Perfeito, perfeito. Obrigado, David. E, gente, vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já, não sai daí, porque temos ainda muitas notícias para comentar com o nosso professor Vicente Guimarães, com o nosso David também aqui da Salinvest. Vamos comentar daqui a pouquinho, 2 minutinhos, não sai daí, porque voltamos já já com o fechamento do mercado aqui no Closing. Te vejo já.
Foi ontem, né? O da Meta, né? PMC News. Informação que gera valor. E de volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está sintonizado em nossas redes sociais. Bem-vindos de volta para a nossa análise das principais notícias que movimentam o mercado financeiro. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário e também o seu like. Antes de passar para comentar mais notícias com os nossos convidados de hoje, Bolsa acabou de fechar. Nesse momento o sininho tocou na Bolsa de Valores de São Paulo e o Ibovespa fechou em alta, dia positivo para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, alta de 0,44%. A gente está vendo aqui no nosso Profit da Neológica, a melhor plataforma para você que é trader e investidor. Dia de glória no Ibovespa, muitas ações no verdinho, muitas mais do que no vermelho. Melhor ação do dia foi a 3R Petróleo, fechou o dia com uma alta de 10,44%, o MRV fechou em alta de 7,98% e a Localweb 3,71%. Por outro lado, a pior ação do dia foi a ação da Petz, 4,72% de queda, depois o Grupo Pão de Açúcar 3,91% e a Sabesp perdeu 3,53% de seu valor ao longo do pregão de hoje. Agora, daqui a pouco vai sair o resultado também da Amazon, então vamos comentar também isso com nossos analistas e com nossos convidados. Eu só queria voltar a falar com o professor Vicente. Professor, o Grupo Pão de Açúcar é o segundo dia que está entre as maiores quedas, né? Isso mesmo se no começo da semana tinha tido aquela notícia daquele mega investidor tcheco que quer colocar 1,2 bilhão de dólares na controladora do Grupo Pão de Açúcar, né, da holding francesa, que é a Casino, que controla o Grupo Pão de Açúcar. O que o senhor acha do Grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil, mas em geral, do varejo como um todo? Ontem a ação do Pão de Açúcar chegou a entrar em leilão, né, depois da divulgação dos resultados de alguns números pouco entusiasmantes. Qual que é a sua visão sobre o Grupo Pão de Açúcar e sobre ações do varejo aqui no Brasil? Uma boa pergunta. O setor de varejo, ele geralmente é um dos setores que mais sofre nesses momentos aí de momentos de incerteza do mercado, momentos de incerteza política, momentos de juros muito elevados. Mas olhando o setor de varejo numa perspectiva transversal, você vê que tem subsetores, subsegmentos que estão performando bem e tem outros que estão performando muito mal. O setor de supermercados, né, é um setor que tem sofrido bastante atualmente. É um setor que tem margens muito pequenas, margens de lucro, margem líquida, margem EBITDA muito apertada. É um setor que não tolera muito bem, né, flutuações na economia, flutuações na demanda, como outros setores que são mais resilientes, como bancos, setor elétrico. São setores que são muito mais capazes de absorver essas flutuações. Essa notícia que você falou, ela sempre mexe com o mercado, porque um possível processo de aquisição de parte de uma controladora traz sempre uma incerteza adicional ao mercado. E o que eu sempre falo, o mercado ele não gosta de incerteza, né? Ele prefere a notícia negativa do que a incerteza total. Então você não sabe o que vai acontecer com a gestão da Casino e depois o impacto dessa possível aquisição sobre o Pão de Açúcar. O mercado também ele sempre se antecipa. Às vezes a notícia nem se tornou um fato ainda, mas o pessoal já abre a mão e prefere se livrar da ação antes de realmente entender o que está acontecendo. Se você olhar, né, alguns indicadores, você entende que as ações do Pão de Açúcar estão muito baratas hoje, né, estão muito descontadas. Mas o desconto em si não quer dizer que ela não possa ficar mais descontada ainda. Tudo depende do humor do mercado.
eu falo, né? O preço ele é um indicador muito interessante de humor do mercado e não necessariamente da qualidade do negócio, da qualidade da empresa. Então a gente tem que ter muita atenção a essas questões aí antes de fazer uma análise se é o momento de comprar, por exemplo, ações do Pão de Açúcar ou não. Perfeito, perfeito. David, sua opinião sobre o grupo Pão de Açúcar, em geral também sobre o varejo, né? Queda forte, situação complicada, governança que é sempre aquilo que a gente bem conhece, né? Problemas de governança, mas ao mesmo tempo é possível também que a gente tenha mais dinheiro no bolso dos consumidores, especialmente das camadas mais baixas da população, com esse governo. Sua visão sobre o grupo Pão de Açúcar e sobre o setor de varejo em geral. O setor de varejo, como o professor Vicente bem trouxe, assim, a gente sempre menciona aqui também, é o setor que é muito impactado com o alto dos juros, né? Então isso acaba trazendo mais volatilidade ali para as ações do setor. Nós tivemos também essa semana recomendação não, né? Uma diminuição na recomendação ali do BOFA para o Pão de Açúcar, trazendo preocupações ali, tanto com relação a os resultados mesmo dos próximos meses, né, dos próximos trimestres da companhia. Ele acabou baixando ali o preço-alvo e é um setor que depende muito desse crescimento econômico, né? Então a gente vê que é um setor que, por ter uma margem tão comprimida, né, margem muito pequena, é bem delicado. Agora, já falando até mesmo um pouquinho de gestão, eu tenho uma familiar que trabalhou no Grupo Pão de Açúcar, faz uns 2 anos que ela saiu. Hoje eu não sei exatamente como é que está, mas assim, era uma rotatividade de executivos, praticamente trimestral, semestralmente, uma troca de executivos e mudanças assim, de planejamento estratégico. Então, assim, eu vejo que aquilo que ela trazia lá atrás, hoje reflete no desempenho da companhia. E até mesmo se a gente for trazer para o cenário atual, o Brasil, cada vez mais atacados, né, ali na distribuição, na venda de alimentos. Então, acho que é um setor que tem muita dificuldade assim, nesse momento e vai depender muito de uma queda de juros e, em consequência disso, o crescimento econômico para aumentar as vendas e, sim, ter um afago ali. Mas depende muito também dos passos executivos. E aí, com essa possível compra ali do Grupo Casino, traz uma incerteza e, como o professor Vicente novamente assim, bem trouxe, o mercado ele prefere uma notícia ruim do que a incerteza, né? Porque com notícia ruim você já sabe o que você vai fazer. Agora, com incerteza, você muitas vezes vai esperar, vai vender o papel, você vai ficar querendo aguardar o que vai acontecer. Então, acho que assim, um momento bem delicado, não só para o Grupo Pão de Açúcar, como para o varejo como um todo, que ainda continua, né? Além de ter sido penalizado nos últimos anos. Pois é, gente. Pois é, agora falando de varejo, mas de varejo americano, acabaram de sair os números do primeiro trimestre da Amazon, maior varejista do planeta Terra, né? Mais da metade, se não me engano, das compras dos americanos passam pela Amazon, então um gigante do varejo. As ações da Amazon no aftermarket americano nesse momento estão subindo mais de 10%, 10,57% de alta das ações para as ações da Amazon após a divulgação dos resultados, porque vieram superiores ao esperado, ao previsto, né, aguardado pelo mercado. O faturamento da Amazon foi de 127,4 bilhões de dólares nos primeiros 3 meses do ano, contra 124,5 bilhões aguardados pelo mercado. Então, receita muito positiva. O lucro, por sua vez, aliás, para o segundo trimestre, a Amazon está prevendo uma receita entre 127 e 133 bilhões de dólares. Os analistas previam apenas 129,8 bilhões. Então, a Amazon está sendo otimista, né? O lucro é 31 centavos por ação e os analistas estavam aguardando um lucro de 21 centavos por ação. Então, a Amazon veio melhor do que o esperado. Estou lendo aqui ao vivo com vocês, porque saiu nesse
momento o resultado da Amazon. A Amazon Web Service, né, que é o setor mais avançado, né, o setor mais interessante também, que tem também margens mais interessantes para a Amazon, está dando resultados acima do esperado também, 21,3 bilhões de dólares contra os 21,2 aguardados pelo mercado. A publicidade, 9,5 bi obtidos contra 9,1 previstos pelo mercado. Então, de fato, um resultado muito interessante para a Amazon nesse trimestre. David, o que você acha da Amazon? Depois a mesma pergunta também para o professor Vicente, mas qual a sua visão sobre a Amazon no mercado americano, papel que não para de subir, e mesmo com um mercado americano com juro alto, situação complicada, ótimos resultados para essa gigante do varejo. Qual é a sua visão sobre a Amazon? Como você bem trouxe, né? Mesmo com juros subindo, a empresa ainda continua entregando assim, resultados excelentes. É uma gigante. Sempre quando a gente vai analisar uma carteira internacional e aí com esse mercado de alta de juros nos Estados Unidos, para conter a inflação ainda muito pressionada, eu sempre tenho falado de ter uma carteira mais previsível. E uma carteira mais previsível são empresas robustas, empresas que entregam, empresas que têm ali uma resiliência, né? Então a Amazon com certeza faz parte aí desse caderninho de recomendações ali da Sara Invest, uma empresa que a gente gosta bastante e faz total sentido ter no portfólio. E mais um excelente resultado, até complementando, ontem também teve Meta, né, que teve um bom resultado, principalmente apresentando ali um aumento na publicidade em termos de receita, que deve subsidiar investimento com inteligência artificial. Então hoje a gente teve uma alta bacana pensando no mercado internacional Estados Unidos. Aí nesse aftermarket também a gente está falando de Amazon subindo mais de 10%. Então o mercado norte-americano, mesmo com os juros, processos de alta, inflação ainda pressionada, existem oportunidades e sempre faz sentido você dolarizar o portfólio e ter um percentual lá fora. Perfeito, David. Enquanto isso, papéis das Amazon continuam subindo. Lembrando que desde o começo do ano, a Amazon, a ação lá na Nasdaq se valorizou quase 30%, né? Desde janeiro até hoje, 4 meses, quase 30% de alta. Ainda está mais baixo do que o pico, né? O topo que ele conseguiu obter durante a pandemia. Mas, claro, era a pandemia e todo mundo achava que a única solução ia ser o mercado digital. Durante a pandemia, o papel da Amazon chegou a quase $200, né? $190 mais ou menos de valorização, hoje está em 110, mas mesmo assim, se a gente pegar os últimos 5 anos, a Amazon teve uma valorização de 40% mais ou menos, último ano 30%, 27,8% na verdade. Professor Vicente, sua opinião sobre a empresa de Jeff Bezos, o que o senhor acha da Amazon e o que esperar também dessa empresa para os próximos trimestres? Bom, é uma empresa que realmente ela trouxe uma revolução na forma que são feitos negócios online no mundo inteiro, né? Ela criou uma estratégia de plataforma que é vencedora e eu entendo que essa recuperação que ela vem tendo em 2023 é muito por conta também da queda do preço que ela teve em 2022, o preço dela caiu quase 50%, né? 49% aqui, segundo o meu broker. Então, eu ainda vejo um caminho de recuperação para o preço da empresa, mas o cenário que eu vejo na economia americana ainda é um cenário bastante desafiador, porque a taxa de juros, na minha visão, tende a continuar subindo, uma trajetória crescente. A inflação lá já está mais sob controle, mas eu acho que o Banco Central já sinalizou, né, vem sinalizando que vai continuar, né, o Fed vai continuar aumentando com a política de aumento de juros, e isso pode trazer novas pressões já está trazendo muitas pressões para a economia americana. A gente teve aí o banco o Silicon Valley Bank, que quebrou, né? Tem outros bancos que estão sendo muito pressionados agora, então você pode ter algum tipo de, como eu falo, um tipo de crise na Bolsa Americana. A gente não sabe qual bolha que vai quebrar primeiro. Você tem as famílias endividadas, você tem o preço dos imóveis no mesmo nível do preço dos imóveis, né, em 2008, quando teve lá a crise subprime. Você tem várias bolhas no mercado americano. A gente passou
aí quase 2 décadas com juros negativos. Então, você tem hoje um ecossistema, eu não estou falando nem da Amazon, né? Estou falando de outras, não estou falando que a Amazon vai quebrar, nem nada disso, tá, pessoal? Estou dizendo que você tem hoje um ecossistema na economia americana muito baseado nessa praticamente subvenção do Estado, nesse subsídio, porque o juro zero, na verdade, é um subsídio do Estado que ele coloca, muitas vezes, empresas que não têm condições, não têm competência, não têm capacidade para estar operando em alto nível, né? Valendo bilhões, uma empresa que realmente, se fosse confrontada com o mercado normal, estaria valendo zero. Então, com essa alta dos juros, a gente tem essa pressão muito forte sobre essa economia e talvez a gente tenha algum tipo de surpresa aí para os investidores. Por que eu falo surpresa? Porque com essa grande queda que já foi antecipada em 2022, agora você está tendo um respiro, né, na Bolsa, como você falou, da própria Nasdaq, que teve um respiro agora em 2023, mas isso não significa que o pior passou, né? A gente ainda está com um cenário bem cauteloso para os Estados Unidos. A gente vê, inclusive, a gente tem recomendações de empresas, de ações nos Estados Unidos, mas são ações muito mais defensivas, muito mais focadas em dividendos, que trazem mais segurança, na nossa visão, para o investidor, inclusive na área de varejo. Então, a gente está se calcando nessa maior segurança agora. A gente tem até uma visão construtiva para o futuro, né? Tem uma carteira, já tem algumas ações já engatilhadas aqui para, após um cenário de crise, ou após um cenário de colapso, a gente poder investir nelas, porque a gente entende que o preço está muito descontado. Inclusive, o próprio preço da Amazon está descontado hoje. A gente entende que está barato, mas a gente entende que tem outras opções tão baratas quanto e mais seguras. Perfeito, perfeito. Obrigado, professor. Vamos ver então se tem perguntas ou dúvidas aqui do nosso público. A turma aqui está comentando justamente, até o SP500 também está subindo forte, né? Então, além do Nasdaq, a Bolsa Americana em geral está tendo um respiro interessante. Vamos continuando então com nossas notícias, mesmo se de lá de fora continuam chegando números do resultado da Amazon, continua esta forte queda, forte alta, muito acima do esperado. Os resultados da Amazon, então, muito interessante esses números. Bom, vamos passar então para mais uma notícia para comentar com o nossos convidados, porque temos uma notícia sobre a mudança do índice Ibovespa, né? Ibovespa que muda periodicamente. Dessa vez o Ibovespa voltou a ter uma empresa que ficou no centro das atenções dos investidores. A nova carteira do índice confirmou a entrada do IRB Brasil, né? Essa foi a terceira e última prévia divulgada pela B3, divulgada nesta quinta-feira. Entra a IRB, saíram Qualicorp, Banco Pan e Eco Rodovias, né? Foram retiradas as 3 ações do Ibovespa. Agora, esse novo formato vai ser válido para os próximos meses. Lembrando que o Ibovespa faz essa mudança 2 vezes por ano, né? 2 de maio até 1º de setembro vai ser esta mudança, essa configuração do índice, então, que vai ficar mais enxuto. Dessa vez apenas 86 papéis contra 88 papéis que tinham antes, né? Agora, o retorno do IRB já era meio considerado provável, né, senhores? O mercado já estava analisando essa possibilidade, né? A resseguradora tinha sido cortada do Ibovespa em um rebalanceamento recente, né? Mas agora, né, muitos analistas já indicavam esta volta. Além disso, também o Banco Pan, Eco Rodovias e Qualicorp estavam com boa probabilidade de serem excluídos, né? Outra exclusão que na verdade não aconteceu foi a EZTEC, né, que permaneceu no Ibovespa. Lembrando que o Ibovespa é o índice que mostra a maior liquidez das ações, né? Serve como referência para os investidores, mas é o índice de maior liquidez, né, das ações. Agora, professor Vicente, o que o senhor acha do IRB Brasil
ação super polêmica, problemas que o IRB teve em janeiro de 20 com aquela fraude descoberta pela Esquadra, a ação passou de R$44, agora mal consegue ficar no R$1, né, depois de 3 anos daquele escândalo. Mesmo assim, muita gente entrou no IRB, inclusive o próprio Luiz Barsi entrou e pesado no IRB, e é uma das ações que os traders adoram utilizar para fazer operações. Qual que é a sua visão sobre IRB e se há esperança para quem quer IRB no longo prazo? Ótima pergunta. Inclusive, a gente estava discutindo IRB ontem, né? Que a gente tem uma carteira na VG Research, que é a carteira VG Pimentinhas. Ela tem esse nome porque são as ações mais apimentadas, né? Então, a IRB é uma dessas ações que tem essa dose de ardência maior para o investidor. Tem muita gente que comprou IRB aí achando que ela estava barata, R$3, R$4, se surpreendeu quando ela caiu para R$2, quando ela caiu para R$1. E aquilo que eu falo, né? Se o pessoal já está deixando o Bradesco de lado, imagina a IRB, né? Então, é um momento aí de incerteza, um momento onde as pessoas não sabem a direção do mercado e as pessoas buscam aquele famoso flight quality, né? As pessoas buscam ações, buscam ativos de maior qualidade. E IRB não tem entregue essa qualidade, né, desde que foi descoberto essa fraude fiscal que era feita nos balanços da IRB, né? Desde então, a empresa tem tentado limpar o seu balanço, tem feito uma estratégia de limpeza ali de balanço, reativar, né, ou seja, retirar do seu portfólio esses contratos que não eram tão lucrativos, colocar novos contratos mais lucrativos, mas isso leva tempo, né? É um processo que leva tempo e o mercado financeiro ele não tem paciência, ele não espera muito e não quer saber. Então, assim, realmente a empresa apanhou bastante, como você falou, ela R$40 estava cara. Naquele momento eu alertei, a VG Research alertou que estava caro. Lembro que muitas empresas até recomendavam compra da empresa, mas daquele preço era um preço absurdo. A gente ficou de fora e agora a gente entende que a empresa já passou pelo pior momento, né? A tempestade, o pior momento já passou. Ela, inclusive, já está trazendo resultados positivos, está trazendo lucro, gerando caixa, mas a gente vê o seguinte, nesse mercado, da forma atual, com esse olhar pessimista que o mercado está tendo em relação a essas empresas, e, inclusive, empresas de qualidade, que estão, você falou da EasyTech, empresas de altíssima qualidade, que estão tendo seus preços também desvalorizados, né, e depreciados. Então, assim, você está numa situação onde mesmo a IRB melhorando o seu resultado, mesmo ela crescendo o seu lucro, ela pode ainda ficar bastante tempo ali largada de lado. Então, é aquele caso para a pessoa que quer investir na IRB, conhecer muito bem o que está comprando e ter muita paciência. Por sinal, desde o ano passado já perdeu 66%, né? Desde abril do ano passado, a gente pegar desde o escândalo da Esquadra, né? Passou de 44 para, de fato, R$1, né? Agora teve aquela... juntaram várias ações, né? E passou, então, agora o valor da ação da IRB está em R$28, mas se a gente pegar aquele 44 da época, seriam atualmente R$1.242, né? Então, acoplamento de ações que, de fato, foi um acoplamento muito intenso para tentar justificar a manutenção do IRB no Ibovespa, porque não pode ter ações com menos de R$1, né, no Ibovespa. David, sua visão sobre IRB, a esperança, a luz no final do túnel, né? A esperança para o investidor pessoa física que entrou no papel lá atrás e está torcendo com todas as forças que tenha uma retomada, ou ainda a travessia do deserto vai ser longa? Por mais que os resultados no trimestre, os últimos resultados tenham sido interessantes, né? Tem reportado lucro, tem melhorado ali a geração de caixa, a gente ainda vê muitos desafios pela frente. Então, se esse deserto ainda será longo, principalmente com o mercado com uma liquidez menor, né?
Então a gente vê que hoje em dia muitos papéis, se você for pegar o volume de negociação, é muito baixo. Então o flight quality que o professor Vicente comentou é uma realidade. Os investidores têm buscado papéis mais conservadores. Então, o próprio exemplo que nós comentamos anteriormente, de um Bradesco e Itaú. O Bradesco está super descontado. Então, assim, será que faz sentido eu fazer minha alocação no Bradesco está super descontado, ou eu vou buscar nesse momento um Itaú que tem entregue? Então, assim, os investidores têm buscado investir o quê? No Itaú, porque o Bradesco pode ser que demore até voltar a ter uma recuperação e apresentar resultados consistentes. Então, o IRB, eu vejo assim no momento, ainda muitos desafios pela frente. Só aquele investidor mesmo que é arrojado, que faria sentido ter uma posiçãozinha, mas uma posiçãozinha mesmo, assim, pequena. Até quando você comentou, Carlos, com relação ao Barsi, mas assim, o Barsi, o percentual baixo que ele aloca é um percentual muito elevado, né? Enfim, a gente sabe do potencial que ele tem como investidor. Então, muitas pessoas se baseiam por estratégia de outros investidores. Mas será que a carteira do Barsi IRB representa um percentual relevante? Ou é somente aquela pimentinha mesmo que, se fluir bem, aí ele vai ter um bom ganho? Eu acho que está muito mais nisso do que uma posição excessiva. E aí, infelizmente, assim, quem não tem um acompanhamento, muitas vezes, e acaba se influenciando por excelentes investidores, mas que não estão no mesmo perfil, porque o perfil é muito pessoal, e aí vai lá, faz uma posição, pensando, nossa, eu vou colocar 50% do meu patrimônio em IRB porque o Luiz Barsi comprou. Será que vai ter um resultado consistente? Será que a proporção no patrimônio do Luiz Barsi é 50% IRB? Eu acredito que não. Então, nesse momento, eu vejo que buscar papéis de melhor qualidade é o mais interessante para você poder passar aí por esse momento ainda de muitos desafios, de muitos percalços que nós temos na nossa bolsa. Perfeito, perfeito. David, agora vamos continuar falando de polêmica, né? Porque a gente gosta de polêmica e vamos falar de outra ação polêmica antes do nosso break. Vamos falar de Americanas. Por quê? Porque temos a instalação da CPI das Americanas no Congresso Nacional, né? CPI das Americanas, para entender o que aconteceu com as ações, ou melhor, com o balanço, né? Com as dívidas das Americanas que lembramos no começo do ano descobriram, entre aspas, uma dívida de 50 bilhões de reais, dívida fora do balanço. Ainda não está claro como foi feita essa operação chamada de risco sacado, né? E agora o Congresso Nacional quer entender melhor o que está acontecendo. Então, além da CPI, da CPMI, né, do dia 8 de janeiro, temos também uma CPI sobre a situação lá das Americanas. David, depois o professor. David, sua opinião sobre o caso das Americanas, telegráfico, porque temos poucos minutos antes do intervalo. Você acha que de fato uma CPI é necessária, é oportuna e vai esclarecer alguma coisa? Eu vejo que assim, a crise que desencadeou o caso de Americanas no crédito, ele tem um reflexo muito maior do que olhar a Americanas de forma isolada. Mas eu fico com receios quando a gente envolve o Congresso. Será que trazer uma pauta do segmento privado ali de uma empresa, será que existem outros órgãos, né, para fazer esse trabalho, como a própria CVM, para investigar, para analisar o que aconteceu, e aí sim, depois do Congresso pedir explicações para a CVM do que você destinar ali os políticos, e a gente sabe muito bem da qualidade, infelizmente, de boa parte dos nossos políticos, né, que é muito inferior àquilo que a gente espera. Será que vai fazer sentido? Será que vai trazer resultado? Eu olho com muito receio com relação a essa CPMI, Carlos. Perfeito. David, agora, obrigado. E agora, professor, CPI, em tese, seria para investigar a atuação do governo, de órgãos públicos. Por que estão procurando algo em uma empresa particular? Tudo bem que teve também atuação de empresas de auditoria, mas estamos falando sempre de contratos entre particulares. O senhor acha que, de fato, faz sentido uma CPI para investigar uma atuação de particulares? Não é um caso de polícia, mais do que dos parlamentares? Não, com certeza. Acho que não tem nada a ver uma CPI e política, políticos estarem envolvidos. Até porque eu fico pensando, né, se vários analistas de vários fundos, o mercado financeiro todo, não conseguiu identificar e entender que ali havia algo de errado, né, como é que os deputados vão conseguir, né, tem outra função, outra expertise, né?
boto colocar dessa forma, como eles vão conseguir entender o que aconteceu de errado ali dentro, né? E como eles vão conseguir dar prosseguimento em alguma coisa. Eu acho que realmente é só um factoide para gerar audiência, gerar palanque, e não vejo nada mais do que isso. Então, estão aproveitando aí um fato do mercado para poder gerar engajamento nas suas redes sociais, nos seus públicos. Vontade de aparecer, né? Vontade de aparecer que não falta lá em Brasília. Foi uma forma delicada de falar isso. Então, aqui a gente mais direto, professor. Pode ficar tranquilos que não temos nenhum problema, nenhuma papa na língua. Muito obrigado, professor Vicente Guimarães. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui para comentar as notícias que impactam o mercado financeiro, e até breve para uma próxima ocasião. Obrigado, professor Vicente. Prazer estar aqui, obrigado. Prazer todo Tchau, tchau. nosso. E vamos para um rápido intervalo, mas antes disso eu tenho um recado muito importante para você, porque sabemos que fazer boas escolhas de investimentos podem mudar o seu futuro e de sua família. Então, boas escolhas mudam o futuro, e por isso, para entender como os acontecimentos políticos e econômicos impactam nas suas finanças, é fundamental, na hora de tomar as melhores decisões, saber o que está acontecendo. E nos dias 2 e 3 de maio, você terá a grande chance de ouvir especialistas do mercado sobre o cenário atual e suas perspectivas para o futuro no evento Money Week especial 100 dias de governo, transmissão online e gratuita, mais de 10 horas de transmissão com 15 palestrantes que já estão confirmados. Então garanta sua vaga, é só escanear esse QR Code que você está vendo aqui do meu lado, está aparecendo aqui na tela. Lembrando que o evento é 100% online e gratuito, mas as vagas são limitadas, então vai lá e se inscreva. E nós voltamos já, um rápido intervalo, 2 minutinhos, e continuamos nosso closing com a nossa análise técnica das ações. Não saia daí, te vejo já. Saiu notícia sobre os dividendos. PMC News, informação que gera valor.
E de volta com o nosso closing desta quinta-feira, 27 de abril de 2023. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nas nossas redes sociais. Vamos que temos ainda mais do que uma meia hora para falar ainda sobre as notícias que movimentam o mercado financeiro. Acabou de sair a notícia da Petrobras, porque os acionistas da Petrobras aprovaram na Assembleia Geral Ordinária a retenção de 6,5 bilhões de reais da segunda parcela dos dividendos referentes ao quarto trimestre de 2022. Proposta da União que foi aprovada pela maioria dos acionistas. A União, que lembramos é acionista majoritária da Petrobras com 50,26% das ações ordinárias. A União que é representada pelo governo federal, mas essa proposta foi aprovada por 84,06% dos votos, ou seja, muito mais do que apenas a participação da União na Petrobras. E com isso, a estatal petrolífera vai pagar 35,8 bilhões de reais em proventos, mas em 3 parcelas. Dia 19 de maio serão pagos 17,9 bilhões de reais, dia 16 de junho 11,4 bi e dia 27 de dezembro 6,5 bilhões de reais. Então, outros 6,5 bi que são referentes à segunda parcela vão ficar retidos na Petrobras. Outros 4, a retenção, a ser paga só em dezembro, diz a respeito de 0,49 centavos por ação, né? Então, esse valor vai ser direcionado para a criação de uma reserva estatutária voltada para novos investimentos, né? Então, de fato, vai ser criada uma reserva com esses recursos. Não foi aprovado, então, o fundo que o governo queria, né, esse fundo para a Petrobras. Vamos ver, então, como que a ação vai responder amanhã a essa notícia que eu estou lendo aqui ao vivo para vocês. Então, Petrobras, a Assembleia da Petrobras, então, que aprovou esta mudança, né, da distribuição de dividendos. A ver, então, o que vai acontecer com a ação amanhã. Bom, vamos chamar, então, o nosso terceiro convidado de hoje, nosso analista técnico. Deixa eu ver aqui se já temos ele aqui conosco. Deixa eu ver aqui. O Leandro, está aqui conosco o Leandro Petrocas, Head Research da QuantZed. Muito bem-vindo, Leandro. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, David e todos da BMC. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês. Vamos lá, Leandro. O que você está vendo hoje no mercado com o Ibovespa que voltou a subir nesta quinta-feira após dias bastante complicados? O Ibovespa perdeu terreno nos últimos dias, tinha chegado aos 110 mil pontos, agora voltou para 102, mas hoje deu uma leve respirada. Qual a sua visão sobre o índice e também, primeira pergunta, das ações, depois abro para as perguntas do nosso público. Petrobras, após essa decisão, o que você acha da ação da empresa nesse momento? Maravilha. Bom, Petrobras é sempre uma caixinha de surpresas, né? A todo momento pode ter alguma notícia inesperada e fazer preço. A gente já estamos acostumados com isso, acho que não tem nem muito o que falar. É aquela coisa, né? Quando você olha para os fundamentos, parece uma empresa barata, por outro lado, sempre há aquele risco de ingerência, o risco de ter qualquer novidade que sobrepuja os fundamentos, isso naturalmente vem fazer preço nas ações. Destaque hoje também para as ações da Vale, né? Repercutiu resultado ontem após o fechamento, resultado do primeiro trimestre, as ações fecharam na máxima hoje, e parece que o mercado foi às compras, entendendo que o preço atual da ação não reflete os fundamentos de longo prazo. As ações da Vale também caíram bastante, então acaba sendo os dois grandes destaques aí do Ibovespa, a Vale fechando na máxima e Petrobras com bastante volatilidade intradiária. Perfeito, perfeito. Agora, sempre falando das ações que se destacaram hoje, Petz foi um destaque negativo, né? Qual que é a sua visão sobre a Petz após essa informação do JP Morgan que a empresa vai ter muito mais desafios pela frente e cortou, de fato, o preço-alvo para R$ 7,50, estava o dobro, basicamente, né, o preço da ação. Qual que é a sua visão sobre a Petz?
Perfeito. A gente pode dar uma olhadinha no gráfico, assim a gente consegue embasar nossa análise muito por conta do price action. O que vocês acham? Vamos lá. Perfeito. Vou compartilhar a minha tela então e a gente consegue olhar basicamente o comportamento do mercado perante essas ações. Quando a gente olha para a Pets, né, vamos tirar um pouquinho o zoom do gráfico aqui e a gente vê que a coisa já não vinha muito boa, né? A gente teve aquele hype das ações de crescimento até meados de 2021, desde então as ações amargaram aqui mais de 80% de queda, e olhando para o comportamento recente, não tão recente, né, de médio prazo, digamos assim, a gente percebe que tem aqui uma consolidação, uma congestão, um processo aqui de lateralidade para os preços da Pets. Então, assim, o mercado já bateu bastante de meados de 2021 até agora, e parece que o mercado achou aí uma região, digamos assim, de equilíbrio, com suporte imediato aqui no 5,60, resistência no 7, e os preços meio que travados há 4 meses para esse ativo. Então, assim, não tem muito o que explorar. Tem comprador na região do 5,50, tem vendedor na região do 7, e naturalmente aquele valuation esticado que tinha para Pets converge aí por uma realidade um pouco mais desafiadora, e a gente percebe que as ações não estão tendo força para andar, força para sair desse range que eu acabei de mencionar, isso que eu tinha para falar da Pets. Perfeito, perfeito. Agora, eu queria só também dar mais uma notícia para a gente comentar, porque a Neoenergia hoje vendeu metade de seus ativos no Brasil, né? Uma operação que se reflete um duplo ganho para a elétrica de origem espanhola. 50% dos ativos de transmissão foram vendidos para a Warrington Investment, que é uma empresa controlada pelo fundo de investimento GIC de Singapura, valor estimado 1,2 bilhão de reais. Além disso, a empresa embolsa esses recursos, a Neoenergia, que vão reforçar assim o caixa da empresa, se preparando para os próximos leilões do setor elétrico, e ganha então dessa forma um novo fôlego, né, para novos projetos de transmissão. O CAD ainda tem que aprovar esta operação, mas em tese então a Neoenergia deveria vender até o final do segundo semestre deste ano esses ativos de transmissão operacional. A empresa ainda mantém metade do capital, mas o resto passa para esta empresa controlada pelo fundo de Singapura, na Energia, que fica na gestão, né, dos ativos com operação de manutenção e também o controle, né, desses ativos. Qual que é a sua visão sobre Neoenergia, né? O que o mercado está achando da Neoenergia, dessa empresa que está reforçando o seu caixa para enfrentar esses novos leilões, e como é que o que a gente pode esperar para esse papel no futuro próximo? Vamos lá, né? A energia em tendência de alta, né? Aquele critério de topos e fundos em níveis mais altos, né? Topos e fundos ascendentes, desde finalzinho de março o papel vem reagindo, supera uma região de resistência importante dos 15,50, e na minha visão, próxima resistência, próximo ponto mais importante para a Neoenergia fica por volta dos 16,70, né? Que inclusive acima dos 16,70 liberaria espaço para novas altas até o 18,70. Notório o volume deste dia aqui também, 20 de abril, né? O papel aqui, olhando para essa barra aqui embaixo, percebemos que o papel negociou aí a um volume bem expressivo. Eu não sei se foi nesse dia que foi, de repente, teve algum avanço nessas negociações, ou se já era sabido por parte do mercado, difícil afirmar, mas fato é que esse volumaço aqui denunciava uma entrada de pressão compradora no ativo, teve forças para romper, a região dos 15,50 era uma resistência vira suporte, e agora a gente tem caminho sem resistências relevantes até o 16,70, então por hora parece que o papel tem espaço para continuar subindo aí, a depender naturalmente de novas informações, mas por hora realmente tendência de alta bem definida e bem consolidada aqui no papel Neoenergia.
Perfeito, perfeito. Agora vamos ver se tem mais perguntas ou dúvidas aqui do nosso público. Deixa eu ver aqui se temos mais empresas que a turma está perguntando. Tem gente perguntando de Bitcoin. Será que a gente consegue ver Bitcoin aí no gráfico? E também tem gente perguntando de Braskem também. O que você está achando do Bitcoin e da Braskem? Maravilha, vamos colocar o gráfico aqui do Bitcoin, né, principal criptomoeda aí do mercado. Olhando para o gráfico diário, né, a gente percebe que teve uma melhora bem significativa do ativo a partir aqui de 10 de março, saiu lá dos 19 mil, veio aqui para a região dos 30 mil dólares, né? Que é uma resistência forte, além de ser um número psicológico, né, naturalmente tudo número redondo, usualmente é um ponto importante de destaque, que inclusive era um antigo suporte lá do final de 2022, funcionando como resistência nessa região. Eventual superação dos 30 mil abre espaço para os 32.500, tá? Então o papel, num primeiro teste aqui dessa região dos 30 mil, sentiu, voltou. Os compradores voltaram a comprar a criptomoeda, tem um suporte bem forte aqui nos 26.800, então a gente pode dizer que há uma lateralidade, 26.800 suporte, 30 mil resistência, superação do 30 mil, abre espaço aí para uma eventual alta entre 8% a 10%, por não ter nenhuma resistência relevante. Quem está comprado, acho que bem comprado, é sempre bom realizar um pouquinho do lucro quando o ativo dispara, né? Porque ninguém sabe o comportamento futuro. Lucro bom é lucro no bolso. Quem tiver de fora, eu acho que eventualmente vale a pena esperar esse rompimento, né, ou esse eventual rompimento dessa resistência para você não comprar e de repente, se não tiver forças para romper, ele voltar a cair e trabalhar dentro dessa lateralidade. Agora, sobre Braskem, é outro ativo que veio caindo bastante também, né? BRKM5 no gráfico diário, quando a gente afasta aqui também usando o gráfico, a gente percebe um movimento vendedor também iniciado em 2021, acelerou aqui no final de 2022, então o papel chegou a cair 58% de outubro até março, ameaçou reagir e voltar a bater. Então o papel também está meio sem forças, meio travado, tem uma região de suporte do 18,60, 18,50. Se esse suporte não for respeitado, a gente pode imaginar que ele volte a visitar o fundo nos 16,40. Para ganhar forças, precisa nitidamente romper uma região de resistência do 21,20. Era um antigo suporte aqui, funcionou como resistência uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, papel meio sem momento, papel sem muito comprador, mais convicto em Braskem. Realmente é um gráfico meio complexo, é um gráfico meio travado das ações da Braskem. Perfeito, perfeito. Última pergunta aqui do nosso público, Bradespar. A turma está perguntando sobre Bradespar também. E eu aproveito também para te perguntar sobre a 3R, né? 3R hoje teve uma alta estrondosa, 10% de alta, melhor ação do dia. A gente está vendo aqui no nosso Profit. Aliás, 11,91% de alta a 3R. O que você está achando desta empresa petrolífera particular? Pois é, 3R apanhou bastante quando divulgou que ia fazer um follow-on, né, ia precisar captar novos recursos para fazer investimentos. O mercado bateu, hoje reagindo à divulgação de resultados, do papel subindo, mas graficamente falando também consolidado, o papel também travado, 26,20 suporte, 32,70 resistência, é sem dúvida alguma um sinal de força, um volume, superando as médias móveis de 9 e de 20 dias, só que ainda dentro de um range, ainda dentro de um retângulo, o papel está consolidado, está travado, e eventualmente se romper 32,70 com convicção, né, aquele rompimento que realmente os compradores mostram que estão ávidos pelo ativo, aí a gente tem espaço para o papel subir, tendo como resistência aqui R$38,40, R$38 é um possível alvo para esse eventual rompimento, mas por hora é um candle comprador dentro de um contexto de lateralidade. Isso 3R. Agora a BRAP
que é a holding da Vale, né, aquilo que a gente comentava, que o papel vinha caindo bastante, né, teve divulgação de resultado trimestral da Vale, Brava reagiu junto. Então parece que encontrou uma região de suporte, uma região de fundo intermediário do 23,70. Tem um gap a ser fechado, né? Não necessariamente todo gap será fechado, mas essa região do 25,50, 25,70 pode ser visitada nos próximos dias dentro de um contexto de repique em tendência de baixa. Tanto o BRAP quanto o Vale apanharam bem e agora tem espaço para repiques, né, para movimentos de alta dentro de uma tendência de baixa, com chance aí reais, sem dúvida alguma, do papel buscar 25,70, BRAP 4 no gráfico diário. Perfeito, perfeito. David, sua pergunta para o nosso analista, porque também temos mais perguntas vindo do público, mas David, sua pergunta para o nosso convidado. Leandro, boa tarde, um prazer estar falando contigo. Eu gostaria, por gentileza, da análise do dólar. Hoje ele chegou a operar abaixo dos R$5. Opa, deixa eu ver. Não, mas teve uma queda, né? Está se aproximando ali, o dólar futuro chegou a 5,07. Qual que é a visão para os próximos dias, por gentileza? Claro, vamos lá. Aqui olhando o gráfico do dólar futuro, né? É importante mencionar que amanhã é o último dia útil do mês de abril, tem a famosa briga da Petax, né? A formação de Petax mensal é sempre importante, porque a economia real se baseia muito, né, na taxa Petax mensal, então naturalmente pode ter sido hoje um dia mais vendedor por conta aí de players que querem jogar a moeda mais para baixo. Isso é uma análise subjetiva. Agora, no que tange a uma análise mais objetiva, a gente vê um movimento de queda bem direcional do dólar, saindo aqui da região dos 5,30, visitando a região do 4,90, um repique, um respiro, um movimento contra a tendência principal e uma nova onda vendedora. Então parece que isso aqui foi só um respiro para vir novas quedas para o dólar. A gente tem aqui uma região de resistência bem desenhada do que seria o 5,10, né, contrato futuro por volta do 5,100 e suporte só no 4,90. Então, se esse movimento vendedor do dólar que teve início hoje continuar amanhã, muito possivelmente a gente visite a região do 4,900, 4,90, mais especificamente, para baixo disso, sem suportes relevantes, ou seja, haveria espaço para novas quedas para o dólar perante o real, mas com essa ressalva de que amanhã é formação de Petax mensal, então é um dia que tende a trazer também bastante volatilidade aí para o dólar. Perfeito, perfeito. Ultimíssima pergunta aqui vindo do nosso público, a gente quer saber de Icop Maxion. O que você está achando da MYPK3, né, uma empresa que está tendo bastante volatilidade no último período, no último ano a empresa também perdeu bastante valor. Qual que é a sua visão sobre Icop Maxion? Vamos lá, a empresa do setor metal mecânico, né, apanhou bastante aqui desde meados de 2022, o papel chegou a cair aqui quase 50%, né, 46%, encontrou uma região de acumulação, tentou romper, aliás, rompeu, mas não manteve e voltou para dentro da bagunça. Então a gente percebe também que falta um pouquinho de força compradora mais convicta por ativo, com os preços voltando para dentro de uma consolidação. Então 10,40 suporte, 11,60 resistência. Uma vez que o rompimento de topo foi negado, possivelmente a gente pode ver o ativo voltando para 10,40 se vier uma onda de pessimismo, para ganhar forças somente realmente acima, ou se voltar a superar o 11,60, então a gente percebe que é um processo de acumulação, de congestão, de lateralidade para o ativo, sendo que esse rompimento não se concretizou, o papel volta aqui para dentro do retângulo, né? A gente pode traçar nitidamente um retângulo aqui, papel travado, digamos assim, meio sem driver, meio sem trigger para subir, né? Então, assim, um cenário um pouquinho complicado para esse gráfico, só tende a melhorar se tiver forças de romper o 11,60 novamente.
Perfeito, perfeito. Gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo os nossos convidados de hoje, iniciando pelo Leandro Petrocas, que é diretor de Research da QuantZed, Casa de Análise de Empresas de Tecnologia e de Educação para os Investidores. Muito obrigado, Leandro, foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Carlos, David, prazer falar com vocês. Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Leandro. Boa tarde. Muito obrigado e também muito obrigado ao nosso parceiro David da Sara Invest. Muito obrigado por tua presença aqui, como sempre, e voltamos semana que vem para comentar as notícias juntos. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos, o convite. É um prazer estar aqui, comentar um pouquinho do nosso mercado. Mercado Bovespa 102 mil pontos, né? Então não decola, continuando nesse looping aí próximo aos 100 mil pontos. Expectativa, né? Vamos ver se no segundo semestre a gente tem fechamento da curva de juros, para eles conseguem destravar valor, essa bolsa começa a andar. Lá fora hoje teve um dia de alta. Como sempre eu bato na tecla, diversifique sua carteira, tem sempre oportunidades. Excelente tarde, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí. Muito obrigado ao David Martins da Sara Invest. Muito obrigado a você que seguiu a gente em mais um closing do mercado financeiro. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho para ficar sempre ligados em todas as notícias que movimentam o mercado financeiro e, claro, o nosso site bmcnews.com.br. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até amanhã.